Olá, bem-vindos a esta aula. Nós hoje vamos dar início ao conceito de integrais. Mais precisamente, nós vamos começar com primitivas imediatas. Basicamente, o que nós devemos fazer aqui é tentar efetuar o processo inverso do processo de derivação. Por exemplo, se f for uma função constante, nós sabemos que sua derivada com respeito à variável x é zero. Nós vamos simplesmente buscar o processo inverso. Assim como a função nula é uma derivada desta função constante, nós podemos dizer que esta função constante é uma primitiva para a função identicamente nula. Nós, eu repito, tentaremos fazer o processo inverso. Uma função cuja derivada com respeito à variável x é zero, que nós chamaremos de primitiva para essa função, é, neste caso específico, uma função constante. Vamos nos lembrar aqui que quando f e g possuem mesmo a derivada, então elas diferem por uma constante. Vamos nos lembrar o que significa dizer isso. Significa dizer que a g, para todo x, é a f a menos de uma constante. Isso que significa. Funções com mesma derivada, portanto, diferem a menos de uma constante. Na mesma linha de raciocínio que usamos aqui há pouco, nós podemos procurar uma primitiva para a função constante 1. Qual seria a função cuja derivada com respeito à variável x, digamos, seria 1? Qualquer função desse tipo, né? X mais uma constante. Ao derivarmos isso, com respeito à variável x, isso aqui vai ser 1. Se estivermos raciocinando com respeito a outra variável, ou mudar de nome a variável, por exemplo, o comportamento é o mesmo, só muda a variável. Então, uma primitiva para a função nula é qualquer constante. Uma primitiva para a função constante 1, com respeito à variável x, seria x mais uma constante. E o que seria, por exemplo, uma pergunta bastante natural, uma primitiva para a função quadrática mais básica? Nós poderíamos, a priori, tentar derivar x3 para ver se isso dá certo. Mas a derivada de x3 é 3x ao quadrado. Tem esse 3 aqui de incômodo. Vamos tentar, de maneira mais geral, algo nesse tipo. Um número vezes x elevado a outro número. Vamos ver se algo assim poderia nos trazer como derivada x quadrado. Derivando isso, alfa e beta são constantes. Derivando isso aqui, com respeito à variável x, nós teríamos alfa vezes beta x elevado a beta menos 1. Eu gostaria que isso pudesse ser igual a x quadrado. Da igualdade de polinômios, impondo essa condição, nós teríamos que alfa vezes beta seria 1, e, portanto, alfa seria 1 sobre beta, e da igualdade entre os expoentes, nós teríamos beta igual a 3. Então, se o beta é igual a 3 e o alfa é 1 sobre beta, o alfa deveria ser 1/3. E isso dá certo. Se nós derivarmos alfa vezes x elevado a beta, nós encontraremos de fato x quadrado. Você pode fazer a verificação. Nessa mesma linha de raciocínio, nós poderíamos tentar encontrar uma primitiva para x3. Você vai concluir, de maneira análoga, que 1/4 de x à quarta nos fornece como derivada isso aí. De maneira geral, você pode inclusive intuir que caso você queira uma derivada do tipo x elevado a n, muito provavelmente você buscaria por esta função, x elevado a n mais 1 sobre
n mais 1, que é, vejam, a generalização para este e para este caso aqui. Ocorre, entretanto, que aqui nós temos um pequeno problema. Para todos os valores de n, incluindo o zero, isso dá certo. Se eu substituir o n por zero aqui, isso aqui dá 1, caso x não seja nulo, evidentemente. E aqui nós vamos obter a função identidade, x. Para o caso geral, portanto, nós teríamos, para encontrarmos uma primitiva para x elevado a n, nós teríamos x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante, evidentemente. A derivada de uma constante é zero. Essa é a forma mais geral, segundo a qual se pode expressar uma primitiva para essa função. Aqui nós estamos caracterizando todas as primitivas para x elevado a n. Porque lembrem-se, duas funções com mesma derivada diferem tão somente por uma constante. Então isso representa de fato todas as possíveis primitivas para x elevado a n. Qual foi o problema então que eu mencionei que existia? Bom, o problema que eu mencionei foi que para este valor específico de n a coisa não dá certo. Você vai imediatamente perceber que nós ganharemos algo impossível aqui, zero em denominador. Mais especificamente, segundo esta tentativa de regra geral, nós teríamos problemas ao tentar definir a primitiva para isso. Mas vamos lembrar, uma primitiva para uma função f é uma função cuja derivada é a função f. E nós sabemos que a derivada de logaritmo de x é 1 sobre x. Poderemos, de maneira mais geral, então, declarar que este é o formato geral para uma primitiva de 1 sobre x. Então, nós podemos agora seguramente enunciar o seguinte. Uma primitiva para x elevado a n vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, se n for diferente de menos 1, e logaritmo natural de x mais uma constante, se n for igual a menos 1. Muito bem, se eu tenho uma função f, uma representação genérica para uma primitiva dela, geralmente se denota desta forma, notação essa que depois pode ser justificada. Você pode logo, caso queira, chamar isso aqui de integral f de x dx. E eu repito, isso aqui pelo momento é simplesmente uma notação para a primitiva da função f. Então, neste caso específico, ao querermos isto aqui, que é também evidentemente representado assim, isso aqui pode ser considerado e deve ser considerado um produto mesmo, estamos procurando uma função cuja derivada seja 1, cuja derivada com respeito à variável x seja 1. Então isso aqui vai dar x mais c. Ao buscarmos, por exemplo, isso aqui, estamos querendo uma função cuja derivada seja x à quarta. De acordo com essa regra, isso vai ser x à quinta sobre 5 mais uma constante. Muito bem, à luz desse conceito e dessa notação, nós podemos agora declarar o seguinte. Eu posso dizer que uma primitiva para a função cosseno é simplesmente a função seno, e aqui eu opero com uma constante, claro. A derivada disso aqui é cosseno. Reparem que para encontrarmos as primitivas, muitas vezes nós podemos nos valer de uma pequena tabela com regras de derivação. Por exemplo, na esquerda você tem a função e na direita você tem sua respectiva derivada. Por exemplo, aqui, se a função é uma função constante, a derivada é zero. Se a função de x for a identidade, então sua derivada é 1 com respeito a x, né? Se for x ao quadrado, dá 2x. Se for seno,
derivada é cosseno, e assim por diante. Para encontrarmos as primitivas, é como se estivéssemos fazendo o processo inverso, e é, de fato, a atividade do processo inverso, porque nós olhamos para a coluna da direita para depois chegar na coluna da esquerda. Uma primitiva para seno seria menos cosseno mais uma constante. Aqui o mais correto é dizer a primitiva, porque isso aqui é o formato geral para a primitiva de seno de x, de acordo com aquele fato que nós novamente colocamos acima. Duas funções com a mesma derivada diferem então somente por uma constante. Vejam que a derivada disso aqui de fato é seno. Então, o que são primitivas imediatas, na verdade? São primitivas que podem ser encontradas tão somente através de um exame da tabela de regras de derivação. Por exemplo, nós sabemos que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se você quiser obter a primitiva de secante ao quadrado, você já pode seguramente dizer que é tangente. Dito de outra forma, a integral de secante quadrado de x dx é tangente de x mais uma constante. Outro exemplo, integral de e elevado a x dx. E elevado a x mais uma constante, como sempre, porque a derivada disso é isso. Integral de 1 sobre x dx, como nós sabemos e vimos acima, é logaritmo de x mais uma constante. Por último, imaginem que nós ainda estivéssemos no assunto de derivadas e quiséssemos derivar isto aqui, logaritmo de uma outra função. Muito bem. Para derivarmos isso, você sabe que nós precisaríamos da regra da cadeia, porque isso aqui não é apenas a variável da função f, é uma função da variável x. F é uma função de u, que por sua vez é uma função de x. Isso nós sabemos derivar, é a derivada da externa, ou seja, a derivada de f com respeito a u, que dá 1 sobre u, vezes a derivada da interna, ou seja, a derivada da função u. E eu simplesmente escrevo desta forma. Vejam, eu derivei logaritmo de u de x e encontrei o linha de x sobre u de x, como nós já fizemos em algumas ocasiões em aulas passadas. Então daqui, por exemplo, você pode concluir que você consegue integrar coisas assim. Digamos, 2x sobre x ao quadrado menos 3. Isso você já consegue integrar tranquilamente. Por quê? Na hora que percebemos que a função do numerador é a derivada da função do denominador, nós estamos neste caso e, portanto, já conseguimos achar a primitiva para ela, que é o logaritmo natural de x2 menos 3. E aí você soma com uma constante. Quando nós somamos o logaritmo com uma constante, nós aqui podemos fazer uma coisa que vai ser muito comum, aparece muito nos livros e vai aparecer depois que você estiver fazendo uma disciplina chamada equações diferenciais ordinárias também. Quando você tem uma constante, essa própria constante ela pode ser chamada de logaritmo de alguém, de uma certa constante também. Quem seria essa constante k? Seria e elevado a c. Por que nós fazemos isso? Primeiro porque nós podemos, né? Isso aqui nos diz que nós podemos fazer isso. Depois porque isso diminui a notação. Por exemplo, isso ficaria assim. E usando propriedade de logaritmo, lembrando que a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto, vou colocar aqui o k antes. Nós teríamos algo assim.
uma expressão um pouco menor para isso. Então, primitivas imediatas são isso, são primitivas que podem ser achadas mediante um simples exame na tabela de regra de derivação. Mais adiante, em aulas posteriores, nós iremos ver técnicas para de fato integrar algumas outras funções que não são tão imediatas assim. E vamos ver também o significado geométrico do processo de integração.